Boa noite, gente. Vamos, boa noite. Boa noite, Matheus. Vocês viram lá? Eu já corrigi a VA1 e já lancei a nota de vocês, tá? Vocês podem olhar lá no sistema TOTS. E se foi você que postou no sistema faculdade também, tá? Pouquíssimos 10, gente. Que tristeza. Oh, meu Deus, fiquei arrasada. Eu vou falar aqui, mas acho que em vão, obviamente não é para quem está aqui, né? Mas, assim, obviamente o pessoal não está assistindo as aulas, sabe? Aí pegou lá as perguntas, jogou no Google e veio até artigo do Código de 1973, que já está revogado, né? Porque o Google é ótimo, é uma maravilha, né? Conta tudo da vida pra gente, tudo. É uma coisa maravilhosa, mas é terra de ninguém. Tem gente até falando lá que a Terra é plana, né? Então, assim, uma tristeza. Mas, enfim, né? Dá tempo de recuperar, a gente está no começo do semestre e espero que vocês recuperem, né? Quem não foi bem, obviamente, né? Bom, vamos lá. A gente vai falar hoje da citação e da intimação, e depois a gente vai falar da audiência de conciliação e mediação, tá? Só um minutinho aqui para eu abrir um arquivo, que vai ser importante aqui. Ah, esse daqui eu achei. Gente, esse daqui é o mapa mental do processo, né? Que a gente fez lá no primeiro dia de aula. Presta atenção, a gente já fez aqui tudo, já fez esses dois, tá? A petição inicial e na última aula a manifestação inicial. Agora a gente vai trabalhar com esses dois, com a citação e com a audiência de conciliação e mediação. Então, uma vez que o juiz analisou a petição inicial, viu que ela preenche todos os requisitos do artigo 319, ele vai determinar a citação do réu. E é isso que a gente passa a estudar neste momento, né? Gente, primeira coisa, o réu, ele tem que ser comunicado, tanto o réu não, né? As partes. Todo mundo tem que ser comunicado do que está acontecendo no processo e quando elas têm que se manifestar. Mas, principalmente o réu, ele tem que ser comunicado que existe contra ele um processo e ele tem que ser convocado para participar daquele processo e exercer o contraditório. Citação, cara, é um trem, assim, importantíssimo. Importantíssimo, 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 importantíssimo. Por quê? Porque sem citação, gente, não tem como réu exercer o contraditório. Sem citação, não tem como réu exercer o contraditório. Complicado, né? E aí, não tendo como réu exercer o contraditório, a gente não tem um processo democrático. Por isso que a citação é tão importante, tá? Bom, então o que é a citação? Essa primeira comunicação que se faz ao réu, que contra ele existe um processo e permite que ele integre a relação processual. Todas as outras notificações feitas, tanto ao autor quanto ao réu, contra testemunha e perito, vai ser chamada de intimação, tá? Então, as partes tomam conhecimento do que acontece no processo através de intimação, salvo quando é a primeira comunicação feita ao réu, a primeira. Aí sim chama citação, tá? Como é que é, Aline? Como é que é feita a tutela inicial? Você está falando Professora, da... boa noite, tudo bem? Tudo bom, Aline? Boa noite, colegas. Professora, na última aula, não sei se você lembra, que estava só nós duas, né, na aula, e aí eu te perguntei como seria estruturado a liminar dentro da petição.
E aí você falou que nessa aula, antes de você falar da citação, que eu lembrasse você que você ia mostrar a gente, que você ia trazer uma. Ótimo, Lembrou? mostro sim. Lembrei. Mostro sim, só um minutinho. Aline, realmente eu não estava lembrando, não. Só abrir mais um arquivo aqui. Agora. Isso aqui é uma petição inicial, tá, gente? É um caso simulado, que já caiu na OAB, é uma relação de consumo, é uma pessoa que entrou, que comprou um ar-condicionado, e esse ar-condicionado não funcionou, tá? Aí você tem aqui a endereçamento, a qualificação das partes, a narração dos fatos e a fundamentação jurídica. Na fundamentação jurídica, eu mostrei primeiro essa relação, o que é uma relação de consumo? Qual que é a responsabilidade do fabricante e do fornecedor, que é civil objetivo e dependente de culpa, né? A obrigação dele de fazer, que é trocar o ar-condicionado, porque ficou mais de 30 dias na assistência técnica, e a indenização por danos morais, porque a pessoa teve lá uma frustração. Só que é o seguinte, imagina um ar-condicionado para ser trocado, o processo pode levar meses, anos, acabou o verão, acabou o calor, já está no inverno, você se mudou para o Canadá, você não precisa mais do ar-condicionado. Então, é urgente. Aí você vem aqui e pede uma tutela provisória, tá? Bom, quando você pede tutela provisória, você coloca assim, ó. Primeiro, é um tópico dentro dos fundamentos, tá vendo? Aí você faz um primeiro parágrafo colocando assim, ó. O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de antecipação de tutela jurisdicional, desde que presentes os requisitos de probabilidade de direito e perigo de dano. A gente vai estudar essas tutelas provisórias. Se não der tempo nesse semestre, no semestre que vem, tá? E aí vocês vão ver que a antecipação de tutela tem esses dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano. Aí, primeiro, você tem que mostrar. Aí você tem que mostrar que estão presentes esses requisitos. Você tem que argumentar, mostrar que naquele caso concreto estão presentes aqueles requisitos, né? Então, eu coloquei aqui, a probabilidade do direito se verifica no fato do produto ter apresentado defeito apenas 10 dias após a compra, ou seja, não há dúvidas que se trata de um defeito de fabricação, ainda mais o produto foi enviado para assistência técnica e lá se encontra há mais de 3 dias, o que por si só já autoriza a substituição do bem. E o período de dano é óbvio. Afinal, com as temperaturas cada vez mais altas, a utilização de um ar-condicionado é cada vez mais essencial. Ainda, se levar em consideração a tramitação processual, o requerente provavelmente passará o verão sem produto, o que inutilizaria a sua compra. Aí, depois que você mostra os dois requisitos, você fala o que você quer que se antecipe, né? Dessa forma, é imprescindível que a requerida proceda na substituição do aparelho imediatamente. Mas reparem, eu estou aqui no tópico do quê? Dos fundamentos. Eu vou ter que pedir essa antecipação de tutela, gente, também aqui nos pedidos, tá? E aí ele é o primeiro pedido, porque é a primeira coisa que eu quero, né? Então, isto posto, pede-se que seja deferida a antecipação de tutela para determinar que a primeira requerida proceda na substituição do aparelho imediatamente, ok? O que significa isso, gente? Não existe processo de tutela antecipada. Não existe. De liminar ou de tutela antecipada. Existe um pedido feito dentro do processo, de preferência na inicial, mas que pode ser feito a qualquer momento. Mas deu para visualizar, Aline? Deu sim, professora. Deu Ótimo. sim. Eu pensei que fazia a peça inicial e depois da inicial, né, fizesse o pedido de tutela, entendeu? Sim, você pode fazer isso, Aline. Você pode pedir de tutela a qualquer momento, até em grau recursal. Mas se durante a inicial você já precisa da tutela, você pode incluí-la dentro da inicial.
Fica mais Entendi. prático, né? Sim, sim, sem sombra de dúvida. Queridos, seguinte aqui. Então, a gente está falando da citação, né? Então, a comunicação dos atos processuais, ela é feita através de notificação às partes, né? A maioria dessas notificações chama intimação, mas para o réu, essa primeira notificação chama citação, tá? Como eu falei, gente, citação é algo imprescindível. Por que, professor, é imprescindível? Porque sem ela, o réu nem sabe que existe um processo contra ele. Como é que ele vai se defender? Não tem um contraditório, né? Porém, contudo, entretanto, existem dois casos em que se dispensa a citação, que é no caso do indeferimento da petição inicial. Então, a petição inicial foi indeferida, ali já na manifestação inicial, o processo vai acabar, vai ser extinto sem resolução do mérito ali, inclusive, indeferimento de petição inicial leva à extinção do processo sem resolução do mérito, tá? A gente estudou isso no começo do semestre, e o que teve de gente errando, que simplesmente jogou no Google e não assistiu às aulas, não estudou o material, né? Vai jogando no Google na hora da prova para vocês verem. Mas, enfim, o indeferimento da petição inicial e a improcedência liminar do pedido, que a gente estudou na aula passada, né? Que é aquele caso em que o juiz percebe que o processo dispensa a fase instrutória, não precisa de audiência, por exemplo, e, né, audiência nem perícia, né? E aquele pedido é contrário a uma súmula ou a um precedente. Aí ele faz a improcedência liminar do pedido sem sequer citar o réu, né? Um absurdo. Mas fazer o quê? Bom, comparecimento espontâneo do réu. Eu discuti esse caso, outro dia com uma amiga minha, que ela é bacharel em Direito, ela é advogada, mas ela nunca advogou, né? Ela dá aula de Direito Internacional, ela é mestre e doutora em Direito Internacional. Mas ela nunca advogou. O pai dela teve um problema aí no divórcio. E o que aconteceu? A ex-mulher ajuizou a ação, né? E a advogada dele, isso foi o que minha amiga me passou, falou assim, olha, a advogada falou que ele tinha que ficar em casa para ser citado, mas ele não ficou em casa. Eu falei assim, olha, fosse assim, processo nenhum ia para frente. Se ele queria entrar no processo e ele realmente queria para resolver rapidamente, né, porque está a fim de se ver livre do imbróglio, e ele não foi citado, ele não precisa. O que ele faz? Ele faz o comparecimento espontâneo, né? Por quê? Porque o comparecimento espontâneo do réu supre a nulidade ou a falta de citação. E a partir do comparecimento espontâneo, começa a correr o prazo para apresentar a contestação, né? Ou seja, era só ele entrar no PJE, tá? Você vai lá em processo, pede outras opções e pede a habilitação. Aí você junta a procuração e junta uma petição dizendo, olha, fulano é réu, não foi citado ainda, eu vou defendê-lo, quero habilitação. E aí você pode passar a movimentar o processo, tá? Então, gente, se a pessoa não foi devidamente citada, tá? Ou ainda não foi citada, mas você quer resolver logo o imbróglio, o comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da citação, tá? O que acontece? Quais são os efeitos que produzem a citação, gente? Ela induz a litispendência, ou seja, a partir do momento que a pessoa é citada, se ajuizar a ultração é litispendência, torna a coisa litigiosa e constitui e mora o devedor, tá? E ela tem que ser feita pessoalmente ao réu. Ah, e se for para a esposa do réu, alma gêmea, metade da laranja? Não, não é válida. Se for para a mãe, a pessoa que mais ama aquele réu na vida, não vale. Se for para o irmão gêmeo, não vale. A citação só serve se ela foi feita pessoalmente ao réu, tá? Pode ser um representante legal ou um procurador, mas tem que ser ao réu, né? No caso da fazenda pública, aos órgãos da advocacia pública, e no caso de militar, pode ser na unidade que tiver servindo, ok? Bom, e quando que eu não posso fazer? Quais são os impedimentos para que se faça essa citação? Quando que não pode fazer? Quem estiver participando de ato de culto religioso, presta atenção. Ato de culto religioso, não é estar dentro da igreja. Vamos esconder na igreja e nunca vou ser citado. Não vai adiantar, amigo. Tem que estar tendo missa na hora, tá? E culto religioso não é só missa, não. É missa, é culto de igreja evangélica,
exceção espírita e por aí vai, né? Não conheço todas as religiões. Eu falava, inclusive, quando a aula era presencial, eu falava assim, olha, porque o réu, gente, ele é citado onde ele se encontrar. Já aconteceu. De oficial de justiça queria citar aluno lá dentro da faculdade. Eu falei, na minha aula não cita, não. Porque se tiver acontecendo na minha aula, eu vou falar que é um culto religioso, né? Que ali está acontecendo um culto religioso, que eu sou uma deusa que vocês estão cultuando, né? Então, não tem citação de aluno meu em aula presencial, tá? E nós vamos voltar para a aula presencial, viu, gente? Voltaremos. Bom, de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes, né? Então, se algum parente seu próximo morreu, não pode nos 7 dias seguintes. Aos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, né? Estão em lua de mel. Antes era 30 dias, agora são só 3, né? Olha como é que a vida vai ficando difícil. Do doente, enquanto grave o seu estado, né? Não pode. Isso eu usei outro dia também, porque me ligou um advogado num processo de execução que eu tenho, que a parte é meu pai. E ele falou, eu interpus embargos, doutora, o seu cliente vai ser citado. Eu falei, não vai não, doutor. Não tão cedo. Por quê? Porque ele está internado com Covid, né? Infelizmente. Meu pai tem quase 6 dias que ele está internado com Covid. Essa doença não é brincadeira, tá? Não é. Enfim. E não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la, né? E como é que faz essa citação, gente? A regra geral. Professora, Oi. só uma dúvida aqui na questão da citação, né? Quando, assim, o paciente, aliás, o cliente, ele está em estado grave, tem que levar algo para comprovar esse estado grave? Como fica isso? Como é alegado isso nos autos? Na verdade, você imagina que a pessoa que está em estado grave, né, no hospital, o oficial de justiça vai tentar citá-lo lá, concorda? E aí, Sim. o próprio hospital tem que dar um laudo, né, que o estado é grave. Entendi. Tá bom? Ok. Sim, sim. Bom, Professora, oi, Cecília, pode falar. boa noite. É uma dúvida mesmo, assim, de como que funciona a logística. Por exemplo, a pessoa é até um caso pessoal mesmo. A minha mãe e meu pai estão em processo de divórcio. E o meu pai foi, né, o oficial de justiça foi até a residência onde a gente morava várias vezes para comunicar Citá-lo. ao meu pai sobre, citá-lo. E ele não estava presente. Aí o porteiro não poderia receber, porque o porteiro não quis receber. Que até aquela aula que você falou que o porteiro pode, mas desde que ele consinta, né? É. Aí, qual que seria o procedimento, por exemplo, para eles descobrirem aonde meu pai estava? Porque, por exemplo, ele estava usando da minha outra casa, que fica numa cidade no interior, para, tipo, se esconder da justiça, para ele não ser citado. E aí o processo atrasou um tempão e a minha mãe até falou com a advogada para mudar Endereço. de foro. É. Aí foi para essa cidade. O processo se encaminhou para outra cidade para citar ele na outra casa. E aí, deu Aí certo? como não, porque ele voltou para cá. E ele tem endereço comercial? Então, aí isso que eu queria saber. Por exemplo, a justiça conseguiria citá-lo no trabalho, por exemplo? Sempre eu peço o endereço do trabalho para os meus clientes. Qual que é o endereço do trabalho do fulano? Por quê? Porque, olha só, a citação será feita onde o réu se encontrar. Inclusive no endereço do trabalho, tá? E aí, mas aí vai... E o endereço do trabalho é ótimo, gente, que a pessoa tá até cabalhota, porque ela está sendo exposta ali, né? Às vezes perto do chefe, perto dos colegas do trabalho. Ela tá até cabalhota. Primeira coisa, me expôs no meu trabalho, posso pedir dano moral? Não. A lei permite que você seja citado onde você se encontrar. Não houve nenhum ato ilícito aí. Então, não pode pedir dano moral.
é permitido por lei. Sinto muito, tá? Segundo, é onde a pessoa mais está. Vocês concordam? E aí é fácil de encontrá-la, cita rapidamente no endereço de trabalho e ela corre para resolver. Por quê? Porque ela foi constrangida, então ela quer ficar livre daquilo, tá? Pede para ser no trabalho. Sabe o que eu tenho feito muito também, Cecília, que tem dado certo? Eu dou o telefone celular do réu para o oficial de justiça. Aí o oficial de justiça liga, a pessoa não sabe que é um oficial de justiça. A oficial de justiça conversa com a pessoa e combina de citá-la. E aí a pessoa não tem a cara de pau de fugir, entendeu? Porque se ele fizer isso, o oficial de justiça vai colocar nos autos, entendeu? Professor, Oi, tranquilo? tranquilo. No caso, na mesma, pegando a carona na pergunta da Cecília, aí, no endereço de e-mail não pode citar? Não, né? Não. Citação é pessoal. Você tem que ter uma assinatura dele, um comprovante dele de que ele foi citado. E aí no e-mail não dá para ter, né? Beleza, obrigado. Não. Gente, essa citação, normalmente, a regra geral é que ela é feita pelo correio. Só que tem exceções, tá? Quando que ela não vai ser feita pelo correio? Nas ações de Estado, observando o artigo 695, parágrafo 3º, ou seja, gente, na ação que eu estiver discutindo se a pessoa é capaz ou não, tá? Quando citando for incapaz, você já decretou incapaz, não é feita pelo correio. Quando for pessoa de direito público, né, órgão público, quando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência, tenho medo desse local, devo dizer, né? Ou quando o autor, justificadamente, a requerer de outra forma, tá? Bom, aí o oficial, como é que acontece? No correio, é expedido o mandado de citação com cópia da petição inicial e do despacho do juiz, que dá o prazo para ele de resposta ou para comparecer na audiência, a data da audiência, tá? Esse correio é para AR, aviso de recebimento, e só quem pode assinar é o próprio réu. Se for pessoa jurídica, né, é aquele que tiver poder de gerência, de administração, ou funcionário responsável por receber o correio, correspondências, né? Bom, olha o parágrafo 4º, Cecília. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar por escrito, sob penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente, tá? Então, posso entregar ao porteiro? Pode, mas ele pode se recusar, tá? Bom, beleza? Eu falei que a regra geral é pelo correio, né? Mas que tem casos aqui que não vai ser pelo correio. E se não for pelo correio, professora, vai ser como? Vai ser por oficial de justiça, né? E aí, Cecília, por exemplo, no seu caso, olha só, o último inciso fala assim, olha, quando o autor justificadamente a requerer de outra forma. Você pode requerer por oficial de justiça, alegando que tem sido difícil encontrá-lo e que você acredita que ele esteja se esquivando, tá? Pode acontecer também, gente, que você tentou fazer a citação pelo correio e não encontrou a pessoa, ou outra pessoa da casa assinou a R, porque o correio aceita, qualquer pessoa assina o R, né? Neste caso, né, você pode pedir pelo correio. Aí o correio vai lá, o oficial de justiça, aquele funcionário público que trabalha 2 dias da semana e ganha 15 mil reais. Se vocês não fizerem concurso para oficial de justiça, eu não fiz, né? Mas eu tô velha já. Vocês, a Cecília novinha. Ó, se não fizer, tá perdendo uma oportunidade na vida, tá? E a gente já fala tanto isso há tantos anos. Eu já contei para vocês, teve uma vez que colocaram o telefone aqui no meu apartamento, né? Aí o porteiro falou assim, ó, tem 2 oficiais de justiça aqui que falaram que vieram buscar seu carro, fazer busca e apreensão do seu carro. Eu falei, mas não vai? Não devo ninguém? Não vai mesmo. Você pode descer aqui então, Michele? Isso. A hora que eu desci, gente, né, pronta para esfregar no asfalto a cara dos oficiais de justiça, eram 2 ex-alunos meus. Eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Professora, você que mandou fazer esse concurso. Você não mandou? A gente fez. Agora nós estamos aqui para fazer a busca e apreensão no carro da Beatriz. Eu falei, Beatriz não mora aqui.
Beatriz é a ex-proprietária do apartamento. Eu comprei esse apartamento dela, não tem nada a ver com esse apartamento mais. Né? Então, olha só, fico mandando vocês fazerem esse concurso para depois vocês virem aqui me acordar de manhã para levar meu coitado do meu carro, que está quitado. Falei, meu carro é quitado, que loucura é essa? Vai levar mesmo. Né? Bom, o oficial de justiça, ele vai lá com uma cópia do mandado de citação e com uma cópia da petição inicial, procura o réu, encontrando o réu, ele pega um recibo do réu, tá? E aí o réu está citado, e aí ele informa nos autos, né, que ele citou o réu. Mas presta atenção aqui. E se o réu não quiser receber? Se o réu não quiser receber, o oficial de justiça, ele atesta que o réu não recebeu. Se ele não quiser dar o recibo de que ele recebeu, ele atesta, e o oficial de justiça tem fé pública. Tá? Bom, pode ser que o oficial de justiça também saque que o réu está se escondendo, como o pai da Cecília, por exemplo, né? E aí, se ele sacar isso, ele vai fazer a citação com a hora certa. O que é essa citação com a hora certa? Ele vai até o local, procura lá um parente ou um vizinho e fala assim, ó, avisa o fulano que amanhã, tal hora, eu vou estar aqui. Se ele não tiver, eu vou considerar que ele foi citado. Né? E assim o faz, tá? Por último, gente, nós temos o pior tipo de citação. A citação que o juiz... Ah, tá. Antes de eu passar para essa última citação, a pior de todas, né? Tem essa daqui. Pelo escrivão ou chefe de secretaria se citando comparecer em cartório. Isso só acontece no interior, gente. Sabe no interior, quando assim, a pessoa vai lá no fórum tomar um cafezinho, todo mundo conhece todo mundo, o funcionário do fórum está lá na janela, vê o réu passando e fala, fulano, vem cá. Aí o fulano vai lá e ele cita o fulano. Mas aqui em Belo Horizonte isso não acontece não, tá? E o por edital, né? Que quando a pessoa estiver em lugar, o réu está em lugar incerto ou não sabido, está em lugar desconhecido, ignorado ou inacessível, ou quando a lei falar. Essa citação por oficial de justiça é o seguinte: vai ser publicado em jornal de grande circulação, né, que é o Super, por exemplo, 3 vezes a citação. Ou se a pessoa tiver justiça gratuita no Diário Oficial, tá? E aí, se a pessoa responder a citação, beleza. Se não respondeu, é um réu, é revel, né? Ah, então vou pedir a citação por edital, porque, gente, ninguém olha. Então, eu vou pedir a citação por edital. Ó, cuidado. Se você pedir e depois o réu provar que você sabe o endereço dele, multa de 5 salários mínimos, tá? E, por fim, um meio de citação que é utilizado hoje para pessoas jurídicas de direito público. As de direito privado não têm sido usadas, mas deveria estar sendo usado pelo menos para pessoas jurídicas de direito privado, fora microempresa, empresa de pequeno porte, que é por meio eletrônico, tá? Mas hoje em dia é só meio mesmo para empresas públicas, tá? E como eu falei para vocês, a gente tem a citação e a intimação. A intimação, gente, é toda a comunicação que se faz a partes, testemunha, perito, que não seja essa primeira comunicação que se faz ao réu. Todas as outras chamam intimação. E o que é intimação? Intimação é o ato pelo qual se dá a ciência a alguém dos atos e dos termos do processo, tá? Ela pode acontecer por meio eletrônico, e é o que mais acontece através do PJE. Então, o PJE publica a intimação e o advogado está intimado. E quando as partes já têm advogado, na maioria das vezes, não é em todas, mas na maioria das vezes, elas serão intimadas a pessoa dos seus advogados, e está valendo, né? Então, por meio eletrônico é pelo PJE, tá? Publicação em órgão oficial é publicação no Diário Oficial, tá? Que acontece mais em processo físico, quando ainda existe. Agora, ela pode acontecer também pessoalmente, tá? Por exemplo, vai ter uma audiência e tem que dar o depoimento pessoal da parte, né? Se tem necessidade do depoimento pessoal, ela é intimada pessoalmente, não pelo oficial de justiça, tá? E aí ela pode ser intimada por AR ou por oficial de justiça, tá? Agora, isso daqui é muito importante, gente. Olha isso daqui. Presumem-se válidas as intimações
dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juiz, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. O negócio é o seguinte, você informou o endereço nos autos, na inicial ou na contestação. Mudou, você tem que informar no processo. Se você não informar e o juiz te intimar pessoalmente, meu amigo, você mesmo te achando, considera que você foi intimado, porque você não avisou que você mudou, né? Bom, gente, alguma dúvida até aqui? Não? Tá tranquilo. Se puder fazer, eu quero fazer uma pergunta a respeito do exercício aí, já que praticamente finalizou a aula. Desse exercício que você deu, eu peguei no início da aula mais ou menos, cheguei atrasado, consegui pegar. Você passou só um exercício até agora, né? Você fez. Mas eu já coloquei o segundo. Já postou o segundo, né? Já postei o segundo, já podem começar a fazer o segundo. Ele é para o dia Beleza, 11, ótimo. tá? Bacana, ótimo. Eu estava meio nessa dúvida. Obrigado pelo esclarecimento aí. Nada. Gente, peraí, deixa eu ver onde eu tô aqui. Presta atenção aqui, ó. Então, a gente já falou desses 3 primeiros. O réu, gente, hoje em dia, na maioria das vezes, ele é citado para quê? Para comparecer à audiência de conciliação ou mediação. E se não fizer acordo nessa audiência, aí sim vai ter o prazo de 15 dias para ele apresentar a resposta. Então, nós vamos estudar agora esta audiência, que é uma super inovação do Código de 2015, que não existia antes, né? Então, isso que nós vamos trabalhar agora, tá? Bom, a regra, gente, né? É que aconteça essa citação, essa audiência, tá? Ela vai ser marcada. O juiz deferiu a petição inicial e manda citar o réu. Quando ele manda, ele já marcou essa audiência, tá? Ela tem que ter dentro de, no mínimo, 30 dias, porque tem que dar tempo de citar o réu, ele constituir advogado, né? Porque o réu tem que ser citado com, no mínimo, 20 dias. E vocês vão entender o porquê disso daqui a pouquinho, tá? Então, ela é marcada com, no mínimo, de 30 dias, e o réu deve ser citado para comparecer a ela, no mínimo, 30 dias também. O objetivo dela, obviamente, é chegar num acordo, né? Só tem ela no procedimento comum, não tem nos procedimentos especiais, e é obrigatório que as partes compareçam acompanhadas pelo advogado. E se não comparecer, professora, vai ser revel? Não. Se não comparecer, é ato atentatório à dignidade da justiça e vai pagar multa de 2% do valor da causa, tá? O código fala que é audiência de conciliação ou mediação, né? Por quê, gente? Porque uma coisa é outra, tá? Ou é uma coisa ou é outra. A conciliação, ela é utilizada para caso em que as pessoas não têm contato. O único problema delas é aquele litígio. Elas não vão ter contato depois. Resolveu aquele problema, bateu o carro. Resolveu o que tem que pagar, pagou, acabou. Elas nunca mais vão se ver na vida, tá? Porque o objetivo da conciliação é só fazer acordo. E o conciliador, ele é mais ativo, ele propõe solução, né? A mediação já é mais utilizada, já é mais interessante quando as pessoas têm um contato e vão continuar tendo contato. Por exemplo, caso de família, vizinho. Porque a mediação, o objetivo nem é só o acordo, é melhorar o diálogo entre as partes, a comunicação entre as partes, para, inclusive, prevenir futuros conflitos. Então, o mediador, ele dá solução. Ele media a fala das partes para que elas consigam chegar no acordo, tá? O código faz essa distinção lá no artigo 165. E depois ele esquece e nunca mais faz. E passa o resto do código todo falando conciliação, mediação. Mas não diferencia mais, mas elas são diferentes. E a gente, inclusive, viu isso no semestre passado, né, gente? Nem sei por que eu estou falando isso, a gente viu isso no semestre passado, né? Quem realiza essa audiência? Os conciliadores ou mediadores, tá? Aí tem muita gente que acha que vai chegar nessa audiência e vai dar de cara com o juiz. Não vai, tá? Aqui é o conciliador ou mediador. E eles não são juízes? Não. Eles podem ser funcionários do próprio tribunal, podem ser voluntários, né? Ou podem ser mediadores privados
que se cadastram e o tribunal paga para aquelas pessoas fazerem as mediações, tá? Para você ser mediador ou conciliador, você tem que ter o curso do Tribunal de Justiça, tá? E aí eles te dão esse certificado como conciliadores ou mediadores, tá? Quando que eu falei, gente, normalmente vamos ter essa audiência. Por quê? Tem 2 casos em que elas não vão acontecer, tá? Quando for um direito que não admite autocomposição, não admite acordo, tá? São direitos que não podem ser renunciados, indisponíveis, ou quando as partes manifestarem o desinteresse. O autor fala na inicial que ele não quer, e o réu citado, vocês lembram que tem que ser citado com 20 dias de antecedência? Ele tem até o 10º dia para atravessar uma petição e falar, não quero, é audiência. Se ele fizer isso, a audiência não vai acontecer, se o autor tiver falado também que não quer, que as 2 partes têm que não querer, tá? E aí ele fala que ele não quer, e aí começa o prazo para ele apresentar a defesa, tá? Havendo litisconsórcio, o desinteresse na realização da audiência deve ser manifestado por todos, porque se uma pessoa quiser, vai ter audiência, tá? O réu será intimado, quando citado, para comparecer na audiência, e o autor, ele é intimado através do seu advogado. Quando o juiz faz a manifestação inicial, ele marca a audiência, né? E o advogado toma conhecimento disso no PJE e avisa o seu cliente, tá? Se não comparecer, é ato atentatório à dignidade da justiça e vai ter multa de 2%. Cuidado, gente, não comparecer nessa audiência não dá revelia. Não comparecer nessa audiência é ato atentatório à dignidade da justiça, com multa de 2%, mas não é revelia, tá? Cada audiência de mediação ou conciliação deverá ser realizada no intervalo mínimo de 20 minutos entre uma e outra. Isso é ótimo, porque antes eles marcavam, gente, a audiência assim, de 5 em 5 minutos. Óbvio que atrasava, né? Aí o código mesmo mandou falar que tem que ter no mínimo 20 minutos, né? Tem que ser marcada com antecedência de 30 dias. O réu é citado com a antecedência de 20 dias, né? E pode haver mais uma sessão destinada à conciliação ou mediação, mas não pode exceder 2 meses da data de realização de uma para outra. Na verdade, na conciliação, normalmente a gente faz uma só. Na mediação é que é mais. Na mediação particular que eu faço, eu marco as sessões com intervalo de 1 semana. Mas o judiciário já viu, né? Tem que ter pauta, né? E qual que é o objetivo? É o acordo. Se fizer acordo, gente, maravilha. O juiz homologa por sentença e acabou ali, né? E se não tiver, aí o réu vai ter 15 dias para apresentar defesa, tá? Alguma dúvida, gente? Até agora? Professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Por exemplo, em caso novamente do exemplo em questão aqui que eu dei, não tem um valor da causa. A causa só tem um motivo, que no caso é a separação. Qual que é a multa paga nesse A gente já caso? viu isso, Cecília, toda causa tem um valor. Se você não tem o valor econômico, você tem que dar um valor ali Fictício, assim. Exatamente, que normalmente a gente coloca R$1.000, tá? Entendi. Ótimo. Tá bom? Ok, gente. Mais alguma dúvida? Professora, todos os prazos são contados em dias úteis, né? Sim, todos os prazos em dias úteis. Tá? Gente, mais dúvidas?